aqui vai minha resposta. O que eu penso a seu respeito eu não digo pelas costas. O senhor saiu do bar sem ouvir minha proposta. Saiba que esse seu criado não tem medo de... Vamos continuar a nossa prosa com o doutor Irã, que também é sertanejo, falando de um sertanejo, doutor Pedro Santos, e vamos enfocar o sertão. Olha, nós sertanejos de origens rurais, sabemos que lá na fazenda tem aquele benzedor de bicheira, o vaqueiro que benze a bicheira e os bichos caem. Você certamente já ouviu comentar isso. Existem aqueles rezadores que atalham o fogo, que tira a cobra do pasto, né? Na medicina, existem casos assim que nós sabemos que aqui em Montes Claros tem uns médicos que são verdadeiros médiums. E eu acho que eu estou até diante de um deles, né? Sim, eu acredito que sim. Inclusive, eu sou, de vez em quando, você vê Maurício andando pelos corredores do protocolo, né? Então, eu te pergunto, como sertanejo, como médico, como espírita, esses vaqueiros do nosso sertão que reza na bicheira e os bichos caem, isso tem alguma coisa a ver com mediunidade? Seria a assistência dos espíritos luminosos, os protetores, os guias daquele... Sem dúvida, sem usa dúvida. Daquele... Sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós médicos, Giovanni, somos muito assistidos, nós todos, pelo plano espiritual, pela espiritualidade de um modo geral. E uns mais, outros menos. Aqueles que têm uma espiritualidade, uma religiosidade, esses médicos, sem dúvida, captam com mais propriedade, com mais eficiência, o que você chama de intuição, que nada mais é do que um sopro que a espiritualidade dá em cada um de nós, às vezes nos falando até lá no íntimo o diagnóstico e o que devemos fazer com aquele doente. Me permite uma parte, o que nós sertanejos fala, cochichou no ouvido dele. Isso, cochicha com a gente. E não sou só eu sinto que eu tenho isso também. Principalmente num certo período da minha profissão, eu tinha essa particularidade que Pedro Santos tinha e que Maurício e outros médicos comentavam. Constantino entra aí nesse rol? É. Então, que a gente vê a pessoa e fala, esse fulano tem isso. E isso já aconteceu várias vezes comigo. Com Pedro Santos era comum, dizem. Principalmente João Vale Maurício falava isso comigo. Mas voltando à sua pergunta, do benzedor, do que tira cobra de pasto, isso realmente existia muito, porque não tínhamos os recursos técnicos que temos hoje. Meu irmão, José Rego, tem um caso muito interessante. Ele era muito amigo de Geraldo Ataíde. E Geraldo Ataíde tinha uma fazenda em Uratinga, uma estação ferroviária próxima de Montes Claros. E nessa fazenda tinha muita cobra. E Geraldo Ataíde, que foi prefeito de Montes Claros em 1954, na época do centenário de Montes Claros, Geraldo Ataíde perdia muito gado por causa de cobra. E falaram com o Geraldo, Geraldo Ataíde era médico também, não exerceu... Ofidismo. Ele não exerceu a profissão de medicina, mas era médico. E falaram com o Geraldo, por que você não traz um benzedor aí para tirar essas cobras daqui? Eu falei, não acredito nisso não, moço. Eu falei, moço, o que você vai fazer? Tenta, não custa nada. Você tem benzedor aí perto mesmo, tem um benzedor aí de Burarama,
desse lado aí, trazer ele para cá, que ele... Muito bem. E meu irmão José Rego frequentava muito a fazenda de Geraldo Ataíde. E conheceu esse benzedor. E aí, mais interessante que quando o benzedor chegou, Geraldo falou, ó, você vai benzer esse negócio, mas eu não acredito muito nesse daí não. E o benzedor falou com ele, eu vou pôr então umas cobras aqui dentro do seu curral para o senhor ver. O senhor vê que a gente tem comando sobre a cobra, sim senhor. O senhor pode não acreditar, mas que a gente faz. Muito bem, Zé Rego, também descrente, ficou torcendo para Geraldo falar com o benzedor, então põe aí que eu quero ver. E Geraldo falou, então eu quero ver. Então são coisas que eu nunca vi, eu não sei se isso é verdade, se é mentira, mas meu irmão José Rego presenciou. Então há essa mediunidade sim, Giovanni. A espiritualidade ajuda quem precisa, desde que a pessoa que pede tenha o merecimento para receber essa mensagem do plano espiritual. Vamos fazer uma pausa para chamar os nossos comerciais.